Eu já vi Outubro Rosa, já vi Novembro Azul e agora estou diante do Dezembro Laranja, né, precedendo o Janeiro Vermelho. O pessoal deu para vincular, né, campanhas preventivas aos meses do ano. E isso está sendo bom, mas eu acho que na questão da pele, da exposição aos raios solares, a gente tem que estar atento o ano inteiro, porque com a redução das camadas do ozônio, o sol está batendo mais cedo e mais forte em cima da gente. Vamos tirar a dúvida hoje. Estamos recebendo aqui a Larissa Beltrão, que é dermatologista, e vai nos ajudar aí a refletir sobre o tema. Tudo bem, Larissa? Tudo Satisfação muito grande de tê-la conosco. Prazer é meu. Essa vinculação de meses ajuda a criar motivação, né? Mas no caso da pele, eu acho que tem que ter cuidado o ano inteiro. Tem gente até que, para ir trabalhar, está passando protetor solar, né? Sim, a gente precisa se cuidar todos os dias. Esse mês de dezembro é um mês de destaque para a gente lembrar da prevenção do câncer de pele. Agora, a falta do sol também não é boa, né? Porque quando a gente fica sem o banho de sol, tem que tomar remédio para complementar isso, né? Sim, o principal fator seria a vitamina D, que é a vitamina que é metabolizada, sintetizada na sua fase ativa, que é contribuída essa sintetização pelos raios do sol. Mas existem vários estudos comprovando que usar o protetor solar não diminui a vitamina D. Ah, tá. Sim, a gente Então, precisa se proteger do câncer de pele e consumir vitamina D de uma forma saudável, através da alimentação e expor partes do corpo que a gente não expõe todos os dias ao sol, para tentar ajudar nessa sintetização da vitamina D, sem aumentar o risco do câncer de pele. quer dizer que então a gente está de terno, andando na rua, não está captando com tanta utilidade o raio solar. A gente capta, até por isso que a gente precisa usar o protetor solar para evitar o câncer de pele. Todos os dias a gente expõe o rosto, o dorso das mãos, os braços, que são as áreas que a gente mais expõe. Isso aumenta bastante o risco de câncer de pele. Então, para sintetizar a vitamina D, a gente procura orientar expor áreas que não são expostas cronicamente ao sol para aumentar a sintetização de vitamina D sem aumentar o risco de câncer de pele. E essa história de horários próprios e impróprios, isso tem realmente alguma lógica? Tem? Sim, isso procede. Os horários que têm maior incidência dos raios ultravioleta são os horários que a gente precisa evitar de se expor ao sol, que são entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Uhum. Com protetor, mesmo assim, é perigoso. Mesmo com protetor. Não é porque a gente está usando protetor que a gente está blindado contra os raios do sol. O protetor ajuda a gente a poder se expor, mas só que não é uma proteção absoluta. A gente até deve ajudar essa proteção solar com o uso de chapéu, óculos escuros, roupas que protegem, ficar sempre na sombra sempre que possível. E me parece que é uma situação cumulativa, né? Sim. O camarada não vai se dando conta, mas ele tem um processo que satura, né? A pele não aguenta, a restauração é mais complicada. Sim, os danos solares são danos cumulativos. Todo sol que a gente se expõe, desde a infância até a vida adulta, até a idade mais idosa mesmo, a gente vai acumulando esses danos do sol na pele. Por isso que os cânceres de pele são mais comuns nos mais idosos. Uhum. E a difusão disso pelo corpo, né? É uma coisa que a gente possa controlar ou o dano, uma vez instaurado, não tem remédio? A gente consegue controlar com a proteção solar, né? Tanto os filtros quanto essas roupas, chapéus, óculos escuros. Uhum. Mas a regressão do que foi acumulado não tem jeito, não tem volta. Um dano assim, por exemplo, já se instalou um câncer de pele. Não existe cremes que a gente possa usar assim de maneira 100% efetiva para reverter esse quadro. Daí seria necessário uma cirurgia, algum outro procedimento. Uhum. E a solução cirúrgica nem sempre também é bem proveitosa, né? Porque o dano já ficou e não tem saída. Sim, mas tem muitos cânceres de pele que são curados apenas com a cirurgia, sem necessidade de nenhum outro procedimento mais invasivo. Uhum. Ô Larissa, com relação à criançada, né? Porque as pessoas vão para a praia, se distraem, a criançada está lá, solta, entra na água, sai da água, talvez a proteção daquele cremezinho tenha ido embora na onda, né?
Sim, e ele vai embora mesmo. Vai, né? Tem que ficar toda hora renovando. Isso, é bom reaplicar o protetor solar de 2 em 2 horas e toda vez que se molhar, seja na água da piscina, na água do mar, no chuveiro, ou quando estiver fazendo atividade física muito intensa, se suou muito, precisa reaplicar. Os protetores têm graduações. Sim. No caso, é recomendável que antes de ir à praia, antes de jogar a proteção no corpo, haja uma consulta com o profissional de dermatologia para exatamente chegar à graduação mais apropriada para cada tipo de pele? Sim, o que a gente orienta é que, em geral, para a população em geral, usar pelo menos o fator 30 para se proteger bem dos raios do sol. Mas só que o bom da consulta com o dermatologista é conseguir achar qual é o melhor protetor solar para a sua pele específica. Se é oleosa, se é mais seca, se já tem sinais de idade, ou se é para criança, gestante, a gente faz essa individualização durante a consulta. Pessoas negras têm mais capacidade de resistir aí aos efeitos maléficos da radiação solar? Mas eu vou te pedir para a gente falar sobre isso na volta da entrevista, tá bom? Tá ótimo. Já, já, aqui. Verão chegou, né? Tem gente que até tira férias nesse período para ficar mais tempo na praia, mais tempo no sol. Olha os riscos disso, hein? Larissa Beltrão, dermatologista, já falou com a gente no primeiro bloco. E agora nós vamos desdobrar a entrevista falando mais coisas importantes para você que está aí em casa e que gosta de um solzinho, né? Eu até deixei no ar uma pergunta para você sobre a questão de pessoas mais propensas e menos propensas aos riscos do raio do sol. Dizem que as pessoas de pele negra ou pele mais escura, né, têm lá uma resistência maior aos raios solares. Isso procede ou o negro também tem câncer de pele? As pessoas de pele negra têm uma maior proteção e têm um menor risco de câncer de pele, mas também existe câncer de pele em pele negra. A gente orienta o uso de protetor solar para todo mundo, inclusive quem tem pele negra. Bom, voltamos então aqui ao tema daquela gente que gosta do sol, né? Estamos aí já em pleno verão e tem gente que tira férias, mas tem gente que prefere processos artificiais. E temos notícia aí de pessoas que recorrem a clínicas que fazem esse bronzeamento, clínicas muitas vezes abalizadas, outras não, e um risco muito grande. E tem gente que toma até remédio de lepra para ficar com a pele mais arroxeada, sei lá. É tudo uma questão de maluquice isso, né, Larissa? Sim, não é saudável usar uma medicação que é usada para tratar uma doença tão grave quanto a hanseníase, só pelo efeito colateral dela de deixar a pele um pouco mais escura. A gente não aconselha de maneira nenhuma fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente também não aconselha é o uso de câmeras de bronzeamento artificial. Elas são proibidas no Brasil, não podem ser usadas. Se tiver alguma clínica que faz esse tipo de tratamento, com certeza é clandestina, a Anvisa proibiu há alguns anos, porque aumenta muito a chance do risco de câncer de pele, né? A gente sabe que pessoas com menos de 30 anos que se expuseram a esse tipo de bronzeamento artificial com aquelas lâmpadas, aumentam em 75% o risco de ter câncer de pele. Então, não vale a pena o risco. O que a gente orienta, se quiser algum tipo de bronzeamento sem exposição ao sol, é usar aqueles cremes autobronzeadores, que eles não aumentam a capacidade do sol de bronzear a sua pele, eles são como uma tinta, que a gente passa, deixa algum tempinho e vai ficando a cor, e a cor também vai saindo com o banho. Isso é um bronzeamento artificial saudável, que a gente diz, com cremes autobronzeadores. Mas mesmo assim, deve ter a necessidade de consultar um médico, né, para ver aí até que ponto isso não interfere, né? Sim, sempre usar protetor solar. Mesmo usando autobronzeador, usar o protetor solar. Larissa, com relação aí a essa questão de horário, a gente já falou que existem horários. Agora, podendo delimitar, né? É mais prudente as pessoas procurarem horários em que a exposição solar é mais branda, né? E o horário de verão, muitas vezes, também ilude as pessoas, né? Ah, não, estamos no horário de verão, esse sol aí de 1 hora não é, na verdade, de 1 hora, é sol de meio-dia, ou não é sol de 10 horas da manhã, é sol de 9. Se o horário de verão foi estabelecido, é exatamente porque o sol está mais forte nessa faixa, né? Sim.
a gente precisa evitar a exposição ao sol nesses horários, onde a incidência dos raios ultravioleta são maiores mesmo. Das 10 da manhã até as 4 da tarde. É o período que a gente orienta a não se expor. Se expor antes ou depois. Levando em conta mesmo o horário de verão. Horário de verão, sim. Né? E criancinha, né? O pessoal leva também para a praia lá. Bebê, às vezes, eu vejo bebê, bota numa banheirinha, a criança fica brincando ali. Seria uma imprudência? Sim, é uma imprudência. As queimaduras solares que a gente vai se expondo ao longo da vida aumentam bastante o risco de câncer de pele. E tem alguns estudos que mostram que a maioria dessas queimaduras acontecem na infância. Então, a gente orienta os pais a tomarem muito cuidado com a proteção solar dos filhos. Usar roupinha, se possível com proteção ultravioleta, ficar na sombra, debaixo do guarda-sol. Usar protetor solar, que nem eu falei anteriormente, de 2 em 2 horas. Chapéuzinho, bonezinho, o que conseguir para evitar de expor ao sol, melhor é. Bronzeadores, capítulo bronzeadores, né? O pessoal, às vezes, tem gente que faz em casa, tem gente que passa Coca-Cola com cenoura, tem tudo que é maluquice que você possa imaginar, acontece. Bronzeador, no geral, é uma coisa ruim ou... A gente não recomenda o uso desse tipo de produto. Nenhum bronzeador? Nenhum bronzeador, principalmente essas misturas caseiras, porque alguma dessas substâncias pode causar uma irritação na pele. Tá aí. Verão e operação Dezembro Laranja. Eu acho que devia ser para o ano todo essa preocupação. Mas, de qualquer maneira, Dezembro Laranja ajuda, né, a dar uma divulgada nesse processo, né, Larissa? Sim, essa campanha ajuda a gente a divulgar para os pacientes, para as pessoas em geral, se cuidar da pele, se cuidar, usar protetor solar, cuidar da sua pele. A gente orienta também o autoexame, que as pessoas se olharem, veem suas manchinhas, seus sinaizinhos, suas pintas, se elas aconteceram alguma alteração ao longo do tempo. A gente tem uma regrinha que a gente chama do ABCDE. O A seria a gente observar se a pintinha é assimétrica, ou seja, um lado é diferente do outro, um lado não bate com o outro. Ou se a B seria as bordas. Se as bordas são irregulares, se tem entradas, saidinhas no meio da pinta, também é um sinal de alerta. O C seria de cores, se a pinta tem mais de uma cor na mesma lesão, a gente orienta também que é um sinal de alerta. O D seria o diâmetro da pinta, se ela tem mais de meio centímetro também é um sinal de alerta. E o E seria a evolução, se ela mudou. Se antes ela era de um jeito e ficou de outro jeito, seja por cor, tamanho ou essas bordas, a gente também orienta a procurar um dermatologista sempre que você notar alguma dessas sinais de alerta aí nas suas pintinhas. Ou pelo menos uma vez por ano também passar no dermatologista para avaliar se as suas pintas têm alguma que é suspeita para câncer de pele. Belas dicas da Larissa Beltrão, médica, dermatologista, hoje aqui para você, né, que está aí já se preparando para aproveitar o sol. O sol é importante, é vida, né? Mas com cautela, não pode abusar porque a coisa fica complicada. Obrigado, Larissa. Tudo de bom. Saúde e paz é o que nós desejamos a você e a todos.